eu vim para dar continuidade a uma longa história. Uma história que com certeza é uma história que teve muitas alegrias, mas também teve muitas lágrimas pelos nossos avós, nossos pais. E a vida é desse jeito. Quando falam numa coisa difícil, nas dificuldades, naquela época era carro de boi, era em cima de tropa, era uma vida muito difícil. Mas quando fala numa lareira, quando fala nisso aqui, a gente tinha um conchego muito grande com a família. A cozinha lá de casa, uma cozinha grande, e nós tínhamos uma lata, até no meio dela areia, depois colocava fogo, colocava no meio ali da cozinha. E ficavam meus pais, aquele monte de irmão, tudo perto, às vezes os primos, e a gente conversava muito tempo. Às vezes um dia era pipoca, biscoito de polvilho, uma coisa ali, mas tinha aquela família unida, aquela família junto. Olha, a família é tudo. A família nessa hora é quem chora junto, é quem está junto. Então a gente tem que realmente ser família. E às vezes a família já está ficando em extinção. Muitos estão se perdendo, estão deixando, não dá esse valor. Mas eu fui muito feliz que a Maria e o Ronaldo iam lá em casa, almoçavam comigo e a gente tinha essas histórias. E graças a Deus, eu te agradeço muito. E nesse momento eu peço a Deus que Deus abençoe a todos e que devolva as nossas alegrias, quanto mais rápido possível, a alegria de vocês, Elésio, você, Ronaldo, você, Mauro, o Lúcio, que eu não vi aqui, mas a todas as irmãs, os irmãos, porque a vida não para, a vida continue. E nós temos filho, nós temos neto, a gente continue passando para eles alegria. Não podemos passar tristeza. A alegria de viver e viver alegre e aproveitar esse momento que a gente vive. Eu sempre fiz para minha mãe, quando ela perdeu, eu perdi a ela, falei assim, eu fiz muito pouco para ela. Fiz muito pouco. E eu falava para ela, mãe, eu compro as brigas da senhora tudo, e não vendo não. E eu ficava com ela e graças a Deus, fomos muito amigos, muito bons. E até acontecia fato assim, falava assim, a mulher falava assim, só 3 filhos. Não, menina muito pesada, é só 2 filhos, só 3 filhos, e eu sou o 10º. Um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, eu fui pesado para a senhora? Deus me livre, meu filho, nunca ofereci. Então, vejam bem, e nós vivíamos uma boa amizade, tivemos bom, e hoje, nessa aqui de encontro de família, eu quase perdi o sepultamento, porque eu estava num outro velório e deixei falado em casa que eu ia lá no sepultamento, voltava e apanhava a van e vinha à noite. E meus irmãos também ficou para vir à noite. Então, acabou quando me falou lá no velório, eu saí, apanhei vocês para cá dos guardas ali. Então, mas é esse momento, a gente está junto, realmente é um encontro, um momento difícil, mas a gente tem que estar sempre juntos, ser amigo, ser companheiro, aproveitar esse momento que Deus nos presenteou aqui, que é a vida, é um presente de Deus, mas Ele deu e Ele tira a hora que Ele quiser. Nós não somos donos da vida. Então, muito obrigado, Ronaldo, e eu peço a você, não me abandone. nós estamos juntos. Vai sempre lá em casa, gosto muito de vocês, e a presença de vocês lá, para mim, é muito importante. Muito bom. Muito obrigado. Espera um pouquinho. Como o Ronaldo falou, refletiu a lareira, você também refletiu. Então, como tinha na sua cozinha a lata de fogo, tinha na casa do meu irmão mais velho, compadre Vivi, que partiu também um ano passado, e deixou muita lembrança boa. Ele botava fogo naquela lata e juntava A família. família, os filhos, os netos, qual os meus filhos participaram muito.
contava as histórias, né? Então, a lata de fogo ele chamava Pandá. Então ele falava, meus filhos, minhas filhas, já puseram fogo na Pandá? Então reunia todo mundo em volta daquela Pandá e costumava varar à noite, né? Então, meu irmão foi muito amoroso, foi muito bom, muito legal para a família, deixou muita saudade. Eu tenho ele como um herói. E agradeço nesse momento por estar aqui junto com vocês e lembrar e ouvir dessas palavras, as lareiras. E nós tínhamos as latas, né, Antônio? Com fogo nas nossas cozinhas. Então, muito obrigada, Senhor, por tudo ter melhorado e que possa melhorar mais. Ele mandando a chuva necessária, porque estamos necessitados, né? Então, que Deus nos abençoa a família, conforta e me abençoa também. Eu também já estou idosa, né? Fiquei no segundo lugar. Agora ficou no primeiro lugar. Não, segundo. Ainda. Maria da Tia Olívia. A Maria da Tia Olívia. A Maria do Rufo. Maria do Rufo. Maria do Rufo. É a Maria do Rufo, depois Tem uma história. Estou na escala. Mas estou entregue a Deus. O Lésio vai falar agora também, que é filho. Obrigada. Também. Obrigado, Concheta, foi muito bom. Minha expressão é agradecimento, né? Por certo, as manifestações e os registros que o Ronaldo fez, o pastor Pedro Menezes, que acaba de fazer, o Antônio fez também, as preferências das pessoas, né? O viver das pessoas, continuar caminhando das pessoas, por certo, em algum momento, produz, né, as interpretações. E eu gostaria de reservar nessa fala minha, né, como filho, né, e segundo os registros dos que participaram, eu dei muito trabalho para nascer. Custou para nascer. A parteira, Eu acho que você foi o responsável pelo trauma. Sou um dos responsáveis pelo trauma. E a vovó Mariquinha teve que sair daqui para ir lá ajudar. E eu imagino, aquele alto de Santa Clara, diz que eu ouvi um gemido, né? Então, e por certo, esses traumas que a gente produz em seres, né, por certo também produz alguns entendimentos. E esses entendimentos eu queria, como filho, e por certo no sentimento e na alma dela tem o perdão, né, que é um dos gestos que legitima o verdadeiro cristão, o perdão. Então, aqueles a quem ela magoou, e por certo ela manifestou o perdão através daquele que perdoou todos os pecados que foi Cristo na cruz. Então a nossa mensagem é de agradecimento e de perdão àqueles que por certo na trajetória da vida aconteceram. Amém? Bom, não sei se tem mais alguém para usar das irmãs. A tia Luzia, não quer falar, tia Luzia? O tia Cris já falou muito debaixo do pé do Coité, né? Das lutas. Estou muito feliz de ouvir as suas palavras. Tão feliz pelos parentes, primos. A palavra que Eunice sempre recomendava, que os primos não ficassem estranhos, continuasse família. Família. Os primos, Eunice falou isso muitas vezes comigo. Certo. E aqui tem muito primo. Cada um representando os troncos da família. Certo. Os mais velhos já se faz, né? Mas os primos tem muito aí para juntar e fazer a festa. Contar a história. No Face meu tem uns vídeos do tia Crísio e a mãe lá debaixo do pé de Coité, contando história da fazenda, porque eles chegaram, a mãe chegou com 2 anos para 3 anos na fazenda. E o tia Crísio já nasceu na fazenda, como todos os outros filhos depois nasceram lá na fazenda, certo? Aquela fazenda tem uma história bonita, certo? E eu devo lá registrar. E eu quero aqui a tijolinha que fez a reforma. Eu fiquei muito chateado um dia que eu vi a metade do galpão lá da taxa caída. E agora eu passei lá, Zé Antônio, tudo limpinho, bonito, certo? O Washington está lá, é um representante da família que o importante é estar lá. Esse aqui tem um cuidado muito grande lá na fazenda do tio Davi, o Antônio, né, que deixando tudo bonito e restaurando a fazenda lá do tio Amélio e da tia Olívia, lá no alto. Eu levei a minha mãe lá com o Joãozinho Candim, restaurando. Então, permanece alguma coisa. Sabe o que eu quero fazer agora com vocês? Pedir uma salva de palmas para a mãe e para toda a família.
Vencedora, minha mãe. Maria Gomes. Maria Gomes. Que Deus recolha nos tabernáculos eternos. E eu quero dizer aqui o que eu falei lá. Ela está assentando praça no batalhão dos calados. Ela não vai falar mais. Nós que podemos falar, vamos conversar. Vamos botar as coisas para fora, tem tanta coisa bonita. Vamos desengasgar e falar as coisas bonitas que estão aí dentro da gente, certo? Enquanto é tempo. Deus abençoe muito mesmo. Deus abençoe todos vocês pelo carinho. A gente fica meio estranho, né, Lésio? Porque a gente, cada um filho mora longe, né? Dos filhos da mãe. Mas Deus prepara tudo certinho e eu vou falar outra vez aqui. Aquela moça ali foi uma irmã nossa, uma filha da mãe, a Elza. Muito obrigado, Elza e o Ailson, por esse carinho de vocês. Obrigado. Obrigado, Wilson. Eu tenho uma boa lembrança da sua mãe e do seu pai, porque quando eu era criança, na Lajinha, teve um dia que nós saímos de madrugada naquele Fusquinha, você lembra? Naquele Fusquinha do seu pai? Sim. Nós saímos e fomos ver o sol nascer na praia, lá em Guarapari. Em Guarapari. Depois eu morei 9 anos em Vitória, nunca consegui ver o sol nascer. E saiu de Lagia para ir lá. Saiu de Lajinha, eu sou Paulo, Dona Maria, né, sai, e vimos o sol nascer. Depois eu falei, não é possível, eu morava lá, nunca consegui ver o sol nascer. A minha mãe teve umas histórias bonitas com meu pai. A gente fala dela falar, mas o problema do meu pai é que foi morrer. Ele tinha que ter ficado ainda mais tempo, né? Aí a gente encontrava muito eles lá. Eu chegava lá em casa, eu encontrava os dois lá. O menino ia depressa, entrava lá dentro. Tava o pai e a mãe, os dois deitados lá na cama, conversando, sabe? Só que o meu pai não podia nem chegar na janela, que a minha mãe ficava com ciúme, né? Era o jeito dela, certo? Mas ela gostava dele. Ficou 49 anos. Aqui também deixa o registro da nossa família, né? Da mãe. A minha mãe tomou uma decisão muito brava. Deixa eu falar para vocês. O Mauro falou. A minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela rompeu com a família dela daqui para ir para Lajinha, para uma outra família. Ela rompeu com a religião dela daqui, que a outra formou o grupo evangélico. A cidade dela, que era Iuna, que era tudinho, para ir lá para Lajinha. E aqui eu tenho que deixar um registro muito longe, e eu tenho que deixar um registro aqui para o pessoal da tia Olga que está aqui. O tio Jair levou muitas vezes o sustento para nossa casa lá em Lajinha, no barraco. O tia Cris sabe disso, mas o tio Jair, que era o que quase toda semana ele levava arroz, carne, ovos, tudo. O vovô Juca, a vovó Mariquinha mandava farinha lá para Lajinha para sustentar a gente. Eu estava indo com o pai, né? Já levando uma leitoa. Leitoa lá. A primeira vaca foi o vovô Juca. Que doou. Aí passou lá no posto de Da Barreiro. fiscal. Aí meu pai passou direto, né? Aí era o Tanga. Pegou a bicicletinha dele e foi atrás para cobrar a multa. A impulso da Leitoa. Que já ia levar. Isso é tão bom a gente ouvir esse negócio. Mas só, Deve ser essa leitoa que foi criando depois para virar linguiça que botava em cima do tutu no almoço de domingo. De domingo, a vaca rodada. Esses são Aqueles tutu da tililia, Eram- aqui ó, gente, não tem igual. Tá? Ela colocava uma banha na colher, assim, depois que fazia, ela passava a colher e colocava uma cebolinha por cima. Aquele... Fala, Mauro. Fala o caçula. O caçula. É conhecido de todos que os que falam, né? Lá em casa é o Lésio, o Ronaldo e o Lúcio. E eu o Mauro? nunca fui de falar. Né? Eu não tenho essa facilidade de lidar com as palavras. E se tivesse, hein? Mas eu queria fazer um registro aqui de duas coisas que me marcaram muito, né? E que vão me guiar para o resto da vida. Uma coisa é o tio Davi.
Entendeu? Uma das lembranças mais antigas que eu tenho de infância é do tio Davi, que quando ele gostava muito da mãe, ele era talvez o tio que mais gostava da mãe e que ele estava sempre lá em casa, e numa dessas visitas ele me pegou pelo caminho, eu chegando em casa, ele estava numa mula muito bonita que ele tinha, aí ele abaixou assim, me deu a mão, me pegou e botou eu na garupa da mula e acabou de chegar comigo em casa. Isso me marcou muito e também serviu assim de uma coisa que eu vou carregar para o resto da vida. Que quando o tio Davi faleceu, né, lá em Vitória, eu, Lúcio, a gente esteve lá cuidando do corpo para transportar para cá, né? E eu fui o motorista que estava conduzindo o carro que trouxe o Antônio, né? E a mãe do Plínio, né? E a esposa do Dr. Johnson, né? Giovana. E quando nós chegamos em Batiba, estava aquela coisa, parecia um deserto. E eu fiquei assim, gente, mas o que está acontecendo? A cidade parece que sumiu todo mundo, né? E aí falaram para o carro que estava na frente, né, com o corpo do tio Davi, disse, olha, segue para a fazenda, está todo mundo na fazenda esperando. E quando chegamos na fazenda, estava aquela multidão, né? Gente para tudo quanto é terreiro cheio, né? E quando eu subi a escada da fazenda do tio Davi, a prima, né, a Linda, me entregou uma mala preta e falou assim, Mauro, nessa mala está a roupa que o pai vai ser enterrado com ela, né? Aí ela me entregou aquela mala e eu falei assim, e agora, o que eu faço com isso? Aí entramos lá para dentro do quarto lá da fazenda, com mais um pessoal lá, que estava lá, e fomos lá trocar a roupa do tio Davi, botar a roupa que a Linda tinha pedido para que ele queria ser enterrado com aquela roupa, né? E foi aquele negócio e tal, e teve um lá que queria que cortasse a camisa para vestir a camisa nele. Eu falei, não, vamos devagar, vamos com o jeitinho aqui que dá para colocar sem cortar a camisa. E aí foi, né, e depois nós lá, os homens mesmo, começaram a arrumar o tio Davi, botar uma flor aqui, uma flor ali, e fizemos aquela arrumação, né, fajuta, né, porque estava aquele povão do lado de fora esperando, e toda hora um batia na porta, tá pronto, e todo mundo queria ver o tio Davi, e nós lá dentro naquela luta, né, arrumando o corpo e tentando arrumar a decoração melhor, e um puxa daqui, outro puxa dali, e ninguém sabia fazer o negócio, e foi aquele improviso, né? Então, isso é uma coisa que eu ponderei, né? Quer dizer, tio Davi, lá na minha infância, eu acho que eu não tenho na vida uma recordação de infância de tempos, né, lá da antiguidade tão claras como essas daquele momento que o tio Davi, né, me pegou lá e colocou na garupa da mula. Como é que era o nome da mula? Realiza. Realiza. E a outra coisa que eu queria deixar aqui registrado, do exemplo dessa, né, mãe, dessa pessoa fantástica, né, é que ela, pelo menos para mim, ela deixou um exemplo fortíssimo, que eu acho que hoje é a coisa mais importante na vida, que é o zelo, o cuidado, né? Tudo na vida, se nós não tivermos cuidado, a coisa desanda, né? E quando a gente falha no cuidado, depois a gente tem que ir atrás de médico para remediar, para um remedinho, para consertar um erro que foi um descuido, uma falta de zelo, né? E a mãe era uma pessoa que representava isso muito bem, né? Se fosse, né, eleger uma pessoa cuidadosa, a mãe ultrapassava
os limites do cuidado. Ela era chata, ela exigia, ela cobrava. Se caísse um farelo de pão no chão, ela abaixava e pegava. Eu lembro a gaveta de pano de prato dela como era. Então, na casa da mãe, a Elza está ali. A posição que ela dobrava, né? ela guardava só. Você não acha uma formiga, uma barata, uma mosca, porque ela não deixa. Se a formiga for lá, ela vai voltar a perder a viagem, porque ela não vai achar nada para encher a barriga dela. E era medo de na barata. nossa vida hoje, tudo que a gente descuida, deixa de cuidar, isso causa um dano para a nossa vida, né? E eu tenho certeza, né, que ela chegou onde chegou porque ela era cuidadosa com ela também, né? Ela era cuidadosa com tudo, né? Eu faço uma restrição. Ela era meia descuidadosa só na língua, na fala, porque ela falava na cara mesmo, não poupava ninguém, né? Porque a gente tem que ter cuidado também com a língua, né? A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque quando a gente ofende uma pessoa, aquilo é difícil de consertar. Mauro, deixa eu só abrir um parênteses para já que tá. Pode falar. Certo? Uma virtude que está faltando no mundo e no país hoje, e eu quero aqui prestar homenagem a todas as primas, prestar homenagem a Ivanete. Dona Maria cuidou da educação dos filhos. Ela deu educação a nós. Não a educação formal de moral, educação de ética. Essa faz parte, essa é da obrigação. Agora, a escolar, de ir à escola, tinha que trabalhar, tinha que produzir, mas o resultado da educação. E não é desprezo para o pai, por certo, o pai tem todas as virtudes, teve os defeitos também, mas se não é a Dona Maria, para estudar nos melhores colégios, nós fomos para o melhor colégio da região, o Internato Presidente Soares, as latinhas de doce, os biscoitos, as cobranças, reuniões com os diretores. Né? Não está aqui, mas representaria a família de Tia Aristídio, o pastor Cecil como professor, na exigência que ela degladiava, porque ela exigia de nós, que todos lá em casa formaram, fizeram o curso superior. Não que só isso seja virtude. De quem não fez não é virtuoso, não estou dizendo isso. Estou querendo dizer que ela cuidou dos seus 4 filhos e exigiu deles a educação e sacrificou por isso. E é impressionante, né? Sacrificou por isso. É importante, é incrível que com aquele cetim que tinha lá, né? Com a fibra que ela teve, ela conseguiu levar vocês todos. Isso toda a vida eu tirava o chapéu para ela. E ela tinha o maior orgulho de vocês, 4 doutores. 4 ela sempre doutores. falava isso. Ela tinha o maior orgulho dos 4 filhos doutores que ela tem. Sempre falou isso. A mãe é especial. Ela vai ficar... Eu encerro então com esse reforço de que todos os presentes aqui, o bem maior nosso é o cuidado. Nós estamos vivendo hoje um drama no Brasil e praticamente no mundo, por falta de cuidado até com a natureza, né? Cuidado com as plantas, cuidado com a água, com as nascentes, com os animais, né? Então, que a planta só se Deus tiver dó e vinha água, né? Tudo que sem água nada provém. Tudo que você não trata com zelo, com dedicação, com carinho, com amor, aquilo pode ser um causador de um desconforto futuro. Né? Então eu acho que nós vamos viver a era agora do cuidado, né? Principalmente com a natureza, né? Com as coisas. A gente está vivendo um momento também interessante, né? Que o Brasil, as pessoas estão ficando velhas, né? Então o cuidado com os idosos, né? É também uma coisa que a gente não pode deixar, né, passar assim, né, sem valorizar. Não, mas veja espera bem, aí. Atende, duas coisas quando nós estamos aqui. A perca, às vezes nós reclamamos muito pelo que perde.
Por exemplo, as águas, nós estamos reclamando pelo que perde. E nós temos que ter preocupação, é o que foi embora. As águas da chuva, as enchentes que foi, nós não seguramos. Eu não quero me exibir. O pai doou a propriedade em 84. 86 eu reflorestei os anascentes que tinha. O anascente que era da tia Olívia, o anascente que servia a sede. Ela abastecia 3 casas, hoje ela está abastecendo 10. Inclusive a casa de vizinho, que é do Pedrinho Barba, é água desse nascente. Mandei até analisar agora, esses dias, perfeito. Então vejam bem, é um trabalho que muito foi feito, nós temos que trabalhar na prevenção, não, agora só trabalha aí, às vezes os políticos, eu estou falando agora, já era para estar fazendo há muito tempo. Um tempo passou um povo lá em casa fazendo um levantamento da microbacia do Rio Itapemirim. Eu dei uma entrevista nesse nascente que era da tia Olívia. Ele estava abastecendo uma casa, estava abastecendo 5. E eu falei, aqui mais uma vez Deus me mostrou. Que ele disse assim, faça a tua parte, eu te ajudarei. Então, nós reflorestamos o nascente e hoje está abastecendo 5 casas. E ele está correndo perfeitamente. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós fizer, com certeza, Deus vai continuar fazendo a dele. Quando fala em memória, lá em casa, a Maria disse que eu falei que nós fazíamos o aniversário dela lá no salão. Lá no salão. Nós construímos um salão, assim, serviço voluntário, buscando telha que já estava de demolição, madeira, buscamos uns esteios antigos, e eu ainda disse, cada esteio daqui tem uma história. Tem os esteios que era da casa do Tivete, onde foi nascido com o chefe e vários irmãos. Tem um esteio que era do engenho, tem um esteio que era da máquina de pilar café. Então cada um tem uma história. E eu sou muito isso, eu sou agarrado. Eu um dia trabalhando no terreiro da casa da tia Olívia, achei uma pedrinha, esse tamanhozinho assim. Eu vi. Quadrado, te mostrei. Aquela pedrinha trabalhou anos e anos, que era uma pedra, o mui não tinha rolamento, trabalhava em cima daquela pedra. Para os outros não vale nada, mas para mim vale muito. O quanto aquilo ali serviu, aquela família fazendo o fubá para fazer a broca, para fazer a polenta e tal, fazer o mingau para criar os filhos e tal. Então isso tudo faz uma parte de uma grande história, uma história de um grande valor. E às vezes não dá importância por elas. Deixa tudo caindo sobre a terra, sobre aqui, levando por outras coisas que não trazem nada. Então mais uma vez eu agradeço de coração e peço a Deus que Deus dê um bom lugar para Maria, que ela descanse, tenha um descanso eterno e nós continuemos aqui até quanto Deus permitir. Muito bom. Nós vamos terminar fazendo a oração do Senhor, Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Se puder até a Concheta já com esse gesto das mãos. Vamos orar então. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai e a doce comunhão do Divino Espírito repousem sobre todos vós e acompanhe a tua serva hoje e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Muito obrigado. Agora. Eu mando um abração para vocês, todo mundo. Obrigado. Ele queria muito ter vindo, mas ficou fora do trabalho, quarta, quinta e sexta.